Em busca do fundamento bíblico. Introdução ao estudo do livro Música, sua influência na vida do cristão. Ninguém nega que a música é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. A música pode inspirar fé, gratidão, esperança, amor. Também a música pode inspirar irritação, violência, uma sensualidade pervertida e etc. E muitas outras coisas, tanto boas quanto ruins. Diante disso, nós temos que considerar a questão da música atentamente, lembrando que o culto a Deus inclui a música. E de forma que há espaço sim para a gente pensar em que tipo de música iremos oferecer a Deus dentro da igreja. Esse livro que eu tenho em minhas mãos aqui, ele se propõe a auxiliar a Igreja Adventista do Sétimo Dia diante dessa questão da escolha das músicas. E sendo assim, vale a pena a gente gastar algum tempo considerando o que a igreja crê e, acima de tudo, buscando fundamentos bíblicos para a questão da música. E para a gente poder entender a mensagem deste livro, deste importante livro, nós precisamos entender pelo menos duas crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E que crenças são essas? Crença na Bíblia como a palavra de Deus e a crença no dom profético de Ellen White. E vamos estabelecer brevemente a fé da igreja, a crença fundamental da Igreja Adventista em relação a esses dois assuntos. Primeiro ponto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia considera Antigo e Novo Testamento como sendo a palavra de Deus escrita. E a singularidade da Bíblia provém da sua fonte original e dos assuntos que ela trata. A Bíblia expõe a humanidade e revela a divindade, a Deus. Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões meramente humanas. Também toda a sabedoria humana está sujeita ou debaixo da autoridade das Escrituras. Lembramos também que uma leitura superficial da Bíblia naturalmente vai conduzir a uma compreensão superficial da mensagem bíblica. E, para terminar, a palavra de Deus é capaz de satisfazer a necessidade humana, confirmando sua relevância universal a todos os homens, de todos os tempos, não somente do nosso tempo ou do tempo em que ela foi escrita, de todos os tempos. E essas afirmações sobre a Bíblia representam a fé, a crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, fundamentados na Bíblia igualmente, nós cremos que o Espírito Santo concede dons à igreja. E um desses dons é o dom de profecia. A Igreja Adventista crê que o dom de profecia foi manifestado na vida e na obra de Ellen White. E tal ministério, o ministério de Ellen White, deixa claro que a Bíblia é a norma, é a regra, é o padrão pelo qual todo e qualquer ensinamento devem ser provados e avaliados. Portanto, naturalmente, os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia, nem mesmo estão no mesmo nível do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ainda que nós cremos e defendemos que os escritos de Ellen White são inspirados e servem sim de orientação autoritativa para a igreja. Diante dessas duas verdades, a Bíblia acima de tudo e a obra de Ellen White como uma obra inspirada por Deus, nós podemos começar a avaliar o livro Música e a sua influência na vida do cristão. E uma análise atenta desse livro
vai nos revelar algumas coisas sobre o seu conteúdo. Primeiro, esse livro está dividido em 4 partes. Primeiramente, se faz uma apresentação rápida do problema, de que esse é um livro produzido por pedido da Conferência Geral para orientar a Igreja Mundial. A partir daí, a segunda parte do livro consiste em 9 capítulos formados de várias citações de Ellen White compiladas. A terceira parte do livro é formada de 2 apêndices, um em relação à filosofia adventista sobre a música e outro sobre orientações gerais sobre música. E por fim, a quarta parte é um guia para o estudo do conteúdo deste livro. Dentro dos 9 capítulos de textos de Ellen White, a autora só faz citações de 4 versículos da Bíblia. São eles: Deuteronômio 6, verso 7, Êxodo 15, verso 21, 1 Coríntios 14, verso 15 e Ezequiel 6, verso 9. Ellen White aplica Deuteronômio capítulo 6, verso 7 como a ideia de inculcar através da música as palavras da lei de Deus na mente das crianças. Isso está na página 12 desse livrinho. Então essa é a aplicação que ela faz. Quando a Bíblia diz para a gente inculcar na mente dos nossos filhos as palavras de Deus ou a lei de Deus, ela diz que nós devemos fazer isso, e isso era feito também no tempo de Israel, através da música. Ela fala também de modulações de louvor ecoando pelas montanhas, animando os corações e avivando a fé, na experiência do Êxodo, e ela usa ali Êxodo 15, verso 21, está na página 18 do nosso livro. Na terceira citação bíblica que ela usa nesses textos, ela diz que todos devem cantar com o espírito e também com o entendimento, usando a passagem de 1 Coríntios 14, verso 15. Isso está na página 32. A quarta e última citação bíblica que Ellen White faz nos seus textos fala de pessoas que se deleitam na música, mas que não produzem melodia ao Senhor no seu coração. E ela compara essa atitude de amar a música, mas não produzir melodia ao Senhor no coração, à idolatria, usando o texto bíblico de Ezequiel 6, verso 9. Isso está na página 62 do livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão. Então esses são os textos bíblicos dentro dessa seção, onde nós temos os textos de Ellen White. Não tem nenhuma outra referência à Bíblia nessa porção do livro. Agora, quando o primeiro apêndice chega, e ele vai falar da filosofia adventista sobre a música, esse apêndice traz 40 versículos bíblicos. E aqui nós temos uma quantidade mais substanciosa de versículos para a gente analisar. Os textos bíblicos são os seguintes: Jó, capítulo 38, verso 7. E aí ele faz um monte de citações do livro do Apocalipse. Capítulo 4, versos 9 a 11. Capítulo 5, versos 9 a 13. Capítulo 7, versos 10 a 12. Capítulo 12, versos 10 a 12. Capítulo 14, versos 1 a 3. Capítulo 15, versos 2 a 4. Capítulo 19, versos 1 a 8. Depois, capítulo 14, versos 6 a 12. A partir daí, esse documento fala de Tito, capítulo 2, versos 12 e 13. 1 Coríntios 10, verso 31. E Filipenses 4, verso 8. Então, se você somar cada versículo individual entre todas essas passagens, você terá 40 versos da Bíblia. É interessante a gente notar, porém, que desses 40 versos, somente 8 versículos trazem uma linguagem distintamente ou estritamente musical. E 8 textos entre 40 é 20% dos textos. Então, o documento nos oferece 40 textos, mas somente 8 deles, 20%, oferece de fato uma linguagem musical. Usam palavras como cântico, louvor ou cantar. Essas são as referências bíblicas.
Os outros 32 textos, ou 80% dos textos, trazem termos mais gerais, como por exemplo, dar glória, proclamar, adorai, renegar paixões mundanas, fazer tudo para a glória de Deus e etc. Agora é interessante isso, né? Então, 80% dos textos nem falam de linguagem musical, falam de coisas assim mais gerais. Agora, mesmo nos 20% dos textos que falam de linguagem musical, de cantar, de louvor e etc., não existem definições tecnicamente musicais do que significa cantar, ou louvar, ou quais são as características de um cântico. Características musicais em termos de harmonia, melodia, ritmo, etc. Não existe esse tipo de instruções nesses 20% de textos bíblicos usado no documento de filosofia adventista sobre música. É mais ou menos como eu diria assim: ontem à noite nós cantamos. Mas isso não possibilita você que ouve essa informação saber se nós cantamos pagode, rock, heavy metal, funk, blues, jazz, música da igreja ou música não da igreja. Eu simplesmente afirmo, cantamos. Mas essa não é uma definição musical de que estilo musical ou que tipo de música foi cantado. E esses 20% de textos bíblicos no documento de filosofia sobre música tratam da questão assim geral, mas não especificam o que significa então o cântico ou a música ali descrita nesses versos. No segundo e último apêndice são usados 7 textos bíblicos. São eles: 1 Crônicas capítulo 25, os versos 1, 6 e 7. Depois no Novo Testamento, Colossenses 3,16, Efésios 5,19 e novamente 1 Coríntios 10,31 e Filipenses 4,8. Nesses textos todos nós lemos sobre harpas, alaúdes e símbolos. Nós vemos as expressões hinos, salmos e cânticos espirituais. Também se fala de entoar e louvar de coração ao Senhor, fazendo tudo para a glória de Deus, segundo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Então esses são os princípios bíblicos que norteiam a fé e a prática adventista em relação à música, além dos textos de Ellen White. A base bíblica oferecida, pelo menos neste livro aqui, simplesmente está aqui exposta por completo. E vamos pensar um pouquinho. Ok, nós temos essas orientações bíblicas, nós estamos fundamentados na Bíblia. Então, se nós temos esses princípios, por que é que tem havido e continuará a haver tantas discussões sobre música dentro da igreja? A gente tem que parar para pensar sobre isso. Por que a gente ainda está discutindo esse assunto se a igreja já se posicionou a respeito dele? Essa é uma questão interessante. E a resposta para isso é que Deus não revelou como traduzir nenhum desses conceitos bíblicos em linguagem musical em sentido técnico. Deus não fez isso, Ele não revelou qual é a fórmula para traduzir em ritmo, harmonia e melodia os conceitos tipo assim, o que é respeitável, o que é bom, o que é puro, o que é espiritual, o que glorifica a Deus. E isso torna difícil responder o que é a música pura, respeitável, espiritual e que glorifica a Deus. E quando alguém dentro da igreja tenta oferecer a resposta, não, a música boa é X, a música ruim é Y, a gente começa a questionar de onde surge o critério para que tal pessoa faça essas afirmações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Algumas pessoas pegam esses princípios bíblicos, então a música tem que ser boa, espiritual, respeitável, de boa fama e etc. E elas concluem assim: nós não devemos usar guitarra ou percussão, seja bateria, bateria eletrônica, cajón, pandeiro, surdo, bumbo, nada disso.
Nós não devemos usar esses elementos na nossa adoração. Por quê? Porque na nossa cultura isso não tem boa fama, isso não é bom, isso não é respeitável e etc. Agora, conquanto isso possa ser questionado, se é realmente assim, se todo mundo considera na nossa sociedade esses instrumentos de má fama, ou não respeitáveis, ou não bons, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Dentro da história da igreja, houve um momento em que o piano era considerado não bom, não respeitável, não espiritual, por causa da sua associação com música popular, com música dançante, com cabarés, prostituição. Então, o que acontece? Antigamente se usava esse mesmo tipo de argumento para dizer que o piano não era um instrumento adequado para louvar a Deus. E hoje o piano está dentro da igreja, inclusive alguns consideram o piano o instrumento mais santo e sagrado que existe na face da terra. Mas isso já mostra um pouquinho sobre o problema da falta de um padrão eterno, imutável, inquestionável sobre a questão da música ou dos instrumentos musicais. Portanto, o que acontece? Nós precisamos não simplesmente ficar discutindo opiniões. Nós precisamos nos debruçar sobre os princípios bíblicos, os textos de Ellen White, e tentar entender como fazer a tradução dos conceitos espirituais ou morais para realidades musicais. Para isso, eu proponho uma atividade prática. Você que ouve esse vídeo, se você quiser se unir a mim, eu proponho que nós façamos um grupo de estudos online sobre cada um dos capítulos e dos apêndices deste livro. Eu acho que não adianta rasgar esse livro, acho que esse livro tem que ser estudado, e eu proponho que nós façamos isso online, todos juntos. Você vai ter esse livro em PDF completo na descrição deste vídeo, se você quiser ter acesso a ele online, ou então você pode buscar alguma livraria adventista e comprar esse livro. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler e estudar e meditar em cada um dos capítulos deste livro. Eu vou dar um tempo para vocês estudarem. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando esse primeiro vídeo. Daqui mais ou menos uma semana, 2 semanas, eu vou gravar sobre o primeiro capítulo. Então, entre esse intervalo de tempo, você, a tua igreja, o teu grupo de jovens, dentro da tua família, vocês podem estudar o primeiro capítulo e você pode entrar em contato comigo, dando as suas opiniões, as suas contribuições, as suas dúvidas, os seus testemunhos ou as suas críticas. E você escreve no meu e-mail. Meu e-mail é ezequiel.gomes@adventistas.org.br. E aí, quando eu for fazer o vídeo sobre o primeiro capítulo, eu já vou ter as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas críticas e as suas opiniões, para a gente poder colocar também, para a gente debater esse assunto online, para a gente chegar ao quê? A conclusões fundamentadas não somente na opinião de um ou de outro, mas na opinião daqueles que assim estudarem o capítulo com oração, com seriedade, tentando aplicar aquilo para critérios musicais dentro da igreja, ok? Essa é a minha proposta para vocês, para a gente sair do mundo da teoria, simplesmente da apologética, ou da crítica, ou de criticarmos X ou Y, e partirmos para o mundo do estudo. Vamos estudar esse livrinho, vamos tirar conclusões baseadas principalmente na Bíblia e vamos buscar entender os textos de Ellen White e vamos crescer na nossa experiência musical. Se você quer vir comigo, você é convidado. Escreve para mim, envie esse vídeo e os outros que vão ser feitos para os jovens, para os anciãos, para os pastores, para os líderes da igreja e vamos fomentar o estudo do tema e não simplesmente a crítica que não leva a lugar nenhum. Que Deus nos abençoe neste propósito, em nome de Jesus. Amém.